Alô, meu irmão, minha irmã, seja muito bem-vinda a essa meditação das leituras do 32º domingo do tempo comum. Nosso ano litúrgico está acabando, né? Mais 2 domingos e já estamos na festa de Cristo Rei, encerrando o ano litúrgico do ano B, onde a gente vê os evangelhos segundo o evangelista São Marcos, principalmente. Vamos entrar no ano C, e ter aí a companhia de São Lucas durante a maior parte do ano de 2025. Como eu prometi semana passada, hoje temos dose dupla na nossa meditação. Eu, o meu distintíssimo marido, Eduardo. Estamos aqui na Suíça, já visitamos a tia dele, e amanhã eu volto para o Brasil e ele continua sassaricando pela Europa. Muito boa companhia. Mas vamos então nos colocar na presença do Senhor, pedir a Ele que venha preparar os nossos corações para tudo aquilo que a gente vai ouvir na noite de hoje, para que o Senhor possa, na verdade, tocar em primeiro lugar a cada um de nós, para que assim, quando a gente emprestar a Deus nosso tempo, a nossa voz, a nossa disponibilidade, nós possamos ler essas leituras na missa com a autoridade dos céus e fazer com que a palavra de Deus possa ser uma semente que produza muito fruto no coração de todo mundo que ouve. Do Vamos orar então. Pai Santíssimo, Pai amado, nós agradecemos e te louvamos porque tu és o nosso Deus, o nosso Pai tão próximo e nos revela os teus mistérios, nos revela os teus planos, as tuas promessas, as tuas riquezas, tu compartilhas conosco. Nós te agradecemos e pedimos a ação do Espírito Santo para abrir nossas mentes e nossos corações para compreender tudo aquilo que tu queres nos falar no dia de hoje, na noite de hoje. Que assim seja. Vamos lá, então. Abrir a palavra do Senhor. Primeira leitura é tirada do livro dos Reis. Meu bem, você quer ver? Primeira Reis 17, de 10 a 16. Naqueles dias, Elias pôs-se a caminho e foi para Sarepta. Ao chegar à porta da cidade, viu uma viúva apanhando lenha. Ele chamou-a e disse: Por favor, traze-me um pouco de água numa vasilha para eu beber. Quando ela ia buscar água, Elias gritou: Por favor, traze-me também um pedaço de pão em tua mão. Ela respondeu: Pela vida do Senhor teu Deus, não tenho pão, só tenho um punhado de farinha numa vasilha e um pouco de azeite na jarra. Eu estava apanhando 2 pedaços de lenha a fim de preparar esse resto para mim e meu filho para comermos e depois esperar a morte. Elias replicou-lhe: Não te preocupes, vai e faze como disseste, mas primeiro prepara com isso um pãozinho e traze-o. Depois farás o mesmo para ti e teu filho, porque assim fala o Senhor, Deus de Israel. A vasilha de farinha não acabará, e a jarra de azeite não diminuirá, até o dia em que o Senhor enviar a chuva sobre a face da terra. A mulher foi e fez como Elias tinha dito, e comeram ele e ela e sua casa durante muito tempo. A farinha da vasilha não acabou, nem diminuiu o óleo da jarra, conforme o que o Senhor tinha dito por intermédio de Elias. Palavra do Senhor, graças Graças a a Deus. Deus. Mais ou menos você já vai desconfiando qual é o tema, das leituras deste final de semana. Nós muitas vezes achamos e buscamos a nossa segurança pessoal nas coisas, né? Achamos que temos que ter
uma poupança, que precisamos ter uma casa, que precisamos ter um emprego, e todas essas coisas são muito boas e Deus quer que a gente tenha mesmo. Mas, na verdade, em primeiro lugar, nós temos que ter a graça de Deus. Porque se temos coisas, mas não temos Deus, continuamos maltrapilhos, continuamos necessitados. Elias, ele é realmente uma pessoa muito especial na história da salvação. Tão especial que Deus não quis que Elias morresse, o arrebatou para os céus, né, numa carruagem de fogo. Nós sabemos dessa história. E os judeus, até hoje, quando celebram a sua ceia judaica, eles têm uma cadeira na sua mesa reservada exatamente para a vinda de Elias, porque, de acordo com a tradição judaica, quando o Messias finalmente vier, Elias virá anunciá-lo. Daí algo tão importante para nós quanto o momento da transfiguração de Jesus, quando nós vemos lá no Monte Tabor. É Monte Tabor, não é isso? Não? O quê? A transfiguração. Sim. Isso. Quando nós vemos lá Jesus falando com Elias, porque era exatamente algo que os judeus esperavam que viesse a acontecer. Mas Elias, ele prefigurou alguns milagres que depois só Jesus Cristo vai fazer, né? Ele vai ressuscitar o filho dessa mesma viúva, quando a criança morre, coisa que Jesus é quem vai repetir o gesto, quando ele ressuscita a filha de Jairo. Ele vai agora multiplicar não os pães, mas os ingredientes dos pães, como Jesus vai multiplicar mais tarde os pães também. Mas essa região de Sarepta estava passando por muita fome, muita necessidade, porque não chovia há muito tempo e uma mulher não trabalhava, e muito menos uma criança naquela época. E é por isso que sempre na Sagrada Escritura, no Antigo Testamento, fala tanto de se amparar a viúva e a criança, porque teoricamente eram pessoas que não tinham condições de garantir a própria subsistência. Essa viúva, então, tudo que ela tinha era um pouquinho de farinha que lhe restava, um pouquinho de azeite, mas Elias chega na casa dela, ela abriga Elias, Elias pede água, ela se predispõe a pegar a água, e Elias, abusado como era, pede também pão. E aí ela diz: Olha, se eu te der pão, frita com meu filho, porque tudo que a gente tem é um restinho de farinha, e por amor ao teu Deus, vejam, Deus não era nem o Deus dela, ela diz para Elias aqui, de uma forma muito clara, ah, pela vida do Senhor teu Deus, não tenho pão. Só tenho um punhado de farinha numa vasilha e um pouco de azeite numa jarra. Mas porque Elias diz para ela que ela pode confiar em Deus, ela confia e dá o resto que ela tem para fazer a vontade de Deus, que é cuidar do servo dele que estava em missão. E o que acontece? Enquanto Elias permanece naquela casa, a essa mulher não falta pão. A essa mulher não falta a farinha nem o azeite para poder comer ela e a sua casa. Quando a gente tem Deus, não temos necessidade de nada. É muito lindo, né? Esse paralelo com a multiplicação, né? A Vânia já falou. Esse, esse Elias, que seria aquele que vai voltar e depois vai anunciar o Messias, depois Jesus vai dizer que esse Elias que vai voltar é João Batista. E é importante ele dizer, ele é o Elias, não é ele é Elias. Daí ninguém pode entender que João Batista seja a reencarnação de Elias, não.
Jesus fala, ele é o Elias, ele representa o Elias que veio anunciar. Mas isso é só um detalhe para a gente lembrar a respeito dessa questão de Elias. E como a Vânia falou, me admira muito a fé dessa mulher, parecida com aquele elogio de Jesus à viúva. É o Evangelho. Ah, é o evangelho? Então, nem precisa, não sabia que era o evangelho. Então, né? E me lembro que na segunda-feira agora que passou, me pediram para falar sobre uma passagem curtinha de Lucas, a versão da Bem-aventuranças de Lucas, que Jesus diz: Dai e dar-se-vos-á. Dai e dar-se-vos-á. Uma medida sacudida, recalcada, transbordante, será colocada no seu colo. Ou seja, quando você der, e quando você der já aquilo que está no teu limite, né, você vai receber muito mais. Então, a atitude dessa mulher, ela é um exemplo para todos nós. Fiquei transparente aí. Bom, só para encerrar isso, né? Então, ela é uma atitude muito linda. Ela já não tem quase nada, ela já tem praticamente nada. Que fé! Qualquer outra pessoa normalmente diria: não, não vou dar, não é a única coisa que eu tenho para comer. Então, né, lembra aquela passagem: buscai o reino de Deus em primeiro lugar e tudo mais vos será dado por nós. E, na verdade, essa mulher recebeu muito mais do que ela esperava, porque ela deu. Nós não paramos a leitura aqui, mas nós conhecemos a história do que se passou. Com Elias na casa dela, não faltou pão, que era o que ela queria ter ah, antes de Elias chegar, para ela e o filho comerem uma última vez antes de morrer. Não faltou pão, porque Elias esteve lá, mas o filho dela morreu do mesmo jeito. E graças a Deus, Elias estava lá. Graças a Deus, ela não enxotou Elias quando Elias pediu pão, porque Elias foi lá e ressuscitou o filho dela. Se ela não tivesse feito a vontade de Deus de acolher Elias e de abrigar Elias, de obedecer Elias, ela teria comido aquele pão com o filho e teria tido ela o pão e a farinha, mas teria perdido o filho e provavelmente ela também de fome. Mas porque ela colocou a vontade de Deus acima de tudo, não só ela sobreviveu, mas até mesmo o filho que morreu deu de volta para ela. Então, a mensagem desse final de semana é que quando a gente confia em Deus, não nos falta nada. E por isso podemos bendizer ao Senhor, como diz o salmo dessa semana. Bendize minha alma, bendize ao Senhor. O Senhor é fiel para sempre. Faz justiça aos que são oprimidos. Ele dá alimento aos famintos. É o Senhor quem liberta os cativos. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor faz erguer-se o caído. O Senhor ama aquele que é justo. É o Senhor que protege o estrangeiro. Quem ampara a viúva e o órfão, mas confunde os caminhos dos maus. O Senhor reinará para sempre. Ó Sião, o teu Deus reinará para sempre e por todos os séculos. Podemos confiar nele e podemos bendizer a esse Senhor, que ampara a viúva e o órfão e dá alimento mesmo aos estrangeiros. Esse é o nosso Deus. Já a segunda leitura é tirada da carta aos Hebreus. Hebreus 9, 24 a Não precisa. 28. Não preciso. Não. Cristo não entrou num santuário feito por mão humana, imagem do verdadeiro, mas no próprio céu, a fim de comparecer agora na presença de Deus em nosso favor. E não foi para se oferecer a si muitas vezes, como sumo sacerdote, que cada ano entra no santuário com sangue alheio. Porque se assim fosse, deveria ter sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas foi agora, na plenitude dos tempos,
que uma vez por todas ele se manifestou para destruir o pecado pelo sacrifício de si mesmo. O destino de todo homem é morrer uma só vez, e depois vem o julgamento. Do mesmo modo, também Cristo, oferecido uma vez por todos, para tirar os pecados da multidão, aparecerá uma segunda vez, fora do pecado, para salvar aqueles que o esperam. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Quer começar essa? Eu termino? Uhum. O livro de Hebreus é muito lindo, é muito profundo, é muito importante, porque isso, o nome já diz, para os hebreus. Então, talvez os hebreus achavam que tudo que eles faziam, o culto, né? O culto do sacrifício, né? Porque existia duas dimensões importantes: o culto da palavra na sinagoga e o culto do sacrifício no templo, né? Em que os cordeiros eram imolados, em que o sumo sacerdote entrava uma vez por ano para oferecer esse sacrifício. E essa parte é, a gente não aboliu, a gente levou ao pleno cumprimento. Então, esse autor dos Hebreus, ele explica para os hebreus que, que em Jesus Cristo esses sacrifícios tomam o verdadeiro sentido e pleno, e por isso não se torna mais necessário oferecer mais nenhum sacrifício, porque Jesus é o sumo sacerdote que entra não no templo feito por mãos humanas, mas ele entra no próprio céu, penetra o céu, né? Abre a porta do céu, o véu que separava se rasga, todos temos acesso ao Santíssimo, né? Todos temos acesso a Deus, e ele ofereceu o sacrifício uma vez por todas, o seu próprio sangue, e redimiu a todos. Não há mais necessidade de sacrifício. Coincidentemente, muito interessante, depois que o templo foi destruído no ano 70, não há mais sacrifício. Não existe, inclusive, mais entre os nossos irmãos mais velhos, vamos dizer assim, o sacrifício do cordeiro. É uma coisa profética, porque não há mais necessidade de sacrificar mais um cordeiro, porque o verdadeiro cordeiro já foi sacrificado. Acho que essa luz no seu rosto é que está fazendo você sumir, meu bem. Tudo bem? Tem muita importância. Na semana passada, nós vimos a explicação da Essa carta encosta aos aqui. Hebreus de que É engraçado o negócio desse. Jesus era um sacerdote à maneira de Melquisedeque, né? E essa carta, continuando nessa semana, vai nos falar que, ao contrário dos sacerdotes hebreus que a gente viu na semana passada, que tinham que todo ano, como Edu disse, entrar no templo para oferecer o sacrifício, Jesus é um sacerdote tão perfeito e o sacrifício dele é tão perfeito que, na verdade, quando ele oferece o sacrifício, basta oferecer uma vez só. Nós vimos por quê. Semana passada nós vimos que o sacerdote, quando oferecia um sacrifício, ele oferecia não apenas pelos pecados do povo, mas pelos pecados próprios, pelos dele também. Já Jesus é um sacerdote sem pecado. Então, quando ele oferece o sacrifício, e esse sacrifício é o cordeiro imolado e perfeito, que é ele mesmo, a diferença entre o sacrifício de Jesus e o sacrifício que os sacerdotes normalmente ofereciam é tão grande que, na verdade, não há comparação e não há necessidade de jamais ele ser renovado. Nós vimos que a santidade de Jesus é tão grande que a soma dos pecados da humanidade durante toda a existência do mundo não são capazes de superar aquilo que o sacrifício de Jesus conquistou. E nós somos, na verdade, aqueles que somos beneficiados por isso. Mas aí nos vem uma dúvida a esse respeito. Se, na verdade, como diz aqui a carta aos Hebreus, bastou uma única vez o sacrifício de Jesus, como é que nós dizemos que em toda missa nós temos a renovação do sacrifício de Jesus naquela cruz? Ora, na verdade, nós temos o sacrifício incruento,
O sangue de Jesus só precisou ser derramado uma única vez. Nós celebramos a memória. Alguns teólogos dizem de uma forma muito bonita que, na verdade, só houve o sacrifício de Jesus uma vez só, porque, como diz aqui a carta aos Hebreus, bastou uma vez. E que, na verdade, só quem pode oferecer Jesus em sacrifício é exatamente Jesus Cristo. Então, o que acontece em cada missa é que, de uma forma muito particular, não é que a gente esteja repetindo o sacrifício de Jesus, mas para como Deus não existe presente, passado ou futuro, cada um de nós que está participando da missa, estamos, na verdade, sendo transportados àquele momento único onde Jesus ofereceu a si mesmo por cada um de nós. E uma outra coisa muito bonita sobre essa leitura é que ela, na verdade, ela é uma resposta teológica e concreta na Bíblia para a teoria da reencarnação, porque aqui a carta aos Hebreus deixa muito claro que ele sacrificou, Jesus se sacrificou uma única vez, e é o destino de todo homem morrer uma única vez. Então, aquele que espera ficar voltando para se purificar, ele, na verdade, é, tende a ficar bastante frustrado. Nós acreditamos que só se morre uma vez e que depois vem o nosso julgamento. Por isso, temos que aproveitar essa vida para buscar a santidade, para buscar colocar em primeiro lugar aquilo que é realmente um tesouro. Tudo mais é um acréscimo, como disse Eli. Então, vamos aproveitar essa nossa vida, cada momento, e agradecer a Deus, porque nós temos uma ajuda para alcançar esse grau de santidade que a gente deve buscar. Nós temos um modelo de vida, e esse modelo se chama Jesus Cristo. Fazer uma observação, é bem rápida. É, muitas pessoas têm lembrado, né, que a missa é um sacrifício. Então, obviamente, estão certas. Mas às vezes tem se usado esse argumento para dizer que na missa não se pode bater palmas, não se pode cantar de maneira muito, uma alegria muito grande, porque é um sacrifício. Bom, não quero aqui discutir sobre bater palma ou não. Tudo tem o seu momento, tudo tem o seu espírito, com que espírito se faz a coisa, e tudo com ordem e no momento certo. Mas a ideia de que não se pode fazer isso porque é um sacrifício, ela é equivocada, porque do mesmo modo não poderíamos sequer nos alegrar, nem poderíamos cantar glória, porque ninguém poderia cantar glória diante de Jesus morrendo. Então a ideia de que é um sacrifício, que Jesus está morrendo de novo, estou só reforçando o que a Vânia falou. Jesus está ali na frente, morrendo de novo. Ninguém pode nem cantar diante de um Jesus morrendo na cruz. Então é uma chaga, mas é uma chaga gloriosa. Sim, a celebração da paixão, da morte e da ressurreição. Então, sim, podemos, no ato penitencial, nos entristecer, na glória cantar com alegria, dependendo do tempo litúrgico. Então, muito cuidado, porque às vezes tem umas pessoas, aí, em alguns canais aí, fazendo a gente acreditar que a gente tem que ficar quase que triste, porque Jesus está morrendo de novo, o sacrifício está acontecendo de novo. Então tem que ser bem entendido a questão do sacrifício da missa. Amém. E aí vem o evangelho de hoje, né? Tirada do capítulo 12 de São Marcos. Naquele tempo, Jesus dizia no Você, seu ensinamento a uma grande multidão: tomai cuidado com os doutores da lei. Eles gostam de andar com roupas vistosas, de ser cumprimentados nas praças públicas, gostam das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos melhores lugares nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas, fingindo fazer longas orações. Por isso, eles receberão a pior condenação. Jesus estava sentado no templo diante do cofre das esmolas e observava como a multidão depositava suas moedas no cofre. Muitos ricos depositavam grandes quantias.
Então chegou uma pobre viúva que deu 2 pequenas moedas, que não valiam quase nada. Jesus chamou os discípulos e disse: Em verdade vos digo, esta pobre viúva deu mais do que todos os outros que ofereceram esmolas. Todos deram do que tinham de sobra, enquanto ela, na sua pobreza, ofereceu tudo aquilo que possuía para viver. A salvação. Glória a vós. Sim. Então, essa leitura, ela mostra, na verdade, de uma forma muito bonita, como, na verdade, se a gente perceber, a primeira leitura, o Evangelho, o Salmo e a segunda leitura estão intrinsecamente ligados e têm uma mensagem principal. Nós vimos na primeira leitura uma viúva que acolhe o servo de Deus, que dá tudo o que ela tem para esse servo e ela é recompensada. Nós vemos aqui Jesus no Evangelho chamando atenção sobre aqueles que se dizem servos de Deus, mas que muitas vezes entram nas casas daqueles que estão precisando, que é exatamente o que ele fala na abertura do Evangelho aqui, eles devoram as casas das viúvas, ou seja, aqueles que vão, na verdade, explorar a pouca confiança, a pobreza, a necessidade, o sofrimento daqueles que não têm nada, que só têm a fé. E por isso estão dispostos a fazer qualquer coisa em nome dessa fé. Meus irmãos, Deus olha tudo isso. E veja, Jesus está condenando o comportamento desses doutores da lei, aqui, segundo ele. Que, ao contrário de Elias, que efetivamente foi enviado por Deus, muitas vezes se beneficiam de qualquer tipo de associação com a igreja e com a fé para poder explorar aqueles que são necessitados. Mas o que eu gosto mais aqui é de que, e Edu vai falar certamente da viúva que dá tudo, mas então eu quero chamar a atenção de outra coisa. Muitas vezes a gente pensa que somos tão pouco e temos tão pouco que de que serve isso? Serve para muita coisa, meu irmão. Bastaram 5 pães e 2 peixes que um menininho deu para Jesus poder alimentar toda uma multidão. Nós pensamos que o que a gente tem é tão pouco que Deus nem repara. E esse evangelho nos mostra que, mesmo quando a gente dá pouco, Deus repara naquilo que a gente está entregando. E ele valoriza, a ponto de dizer que o que aquela viúva deu é muito mais do que as grandes quantias que os milionários colocaram naquele copo. Então, não importa quão pequeno você seja, não importa quão pequeno você se sinta, Deus pode fazer grandes coisas através de você. Se você confiar em Deus, se você se entregar para Ele e depositar nas mãos dele o pouco que você é, o pouco que você tem, Deus pode fazer a diferença no mundo. É, é. Tem uma frase muito interessante, né? Ela é bem radical. Ela diz assim: Jesus não pede muito, Jesus pede tudo. E se o seu tudo é pouco, ele pede pouco, mas ele pede tudo. Então, não é fácil, sei. Talvez seja um exercício de confiança na hora que te pedem alguma coisa, na hora não só o teu dinheiro, mas o seu tempo, a sua doação, algo que sempre te parece que está além das suas forças, além das tuas capacidades, ou alguma coisa que Deus pode estar te pedindo e você diz, mas como é que vai ser se eu der isso? Como é que vai ser se eu abrir mão disso? Mas quando a gente começa a exercitar essa fé, e isso é fé, não tem outro nome, a gente começa a andar na fé, andar em fé e começa a experimentar que é assim que Deus age, né? Por que que ele age assim? Eu não sei inteiramente dizer, mas ele pede que a gente confie, confie nele. Exatamente. Finalmente, o que eu queria dizer é que
Não estamos falando de dar dinheiro, gente. Muitas vezes o dar dinheiro na esmola ou na oferta da missa é o lado mais fácil. Estamos falando de dar para Deus aquilo que Deus precisa receber de nós. Às vezes é o nosso tempo, às vezes é a nossa paciência, às vezes é a nossa dedicação, a nossa disponibilidade. O que é que Deus precisa receber de você? É isso que Ele espera receber. E não dá para você comprar a Deus. Senhor, se eu queria o meu tempo para fazer uma pregação, não tenho tempo não, mas eu vou fazer uma boa oferta na igreja. Não é assim que funciona, né? Então, cada um de nós sabe exatamente qual é o nosso chamado e aquilo que Deus espera de você. E Ele merece receber. Porque lembre-se, o sacrifício dele, uma vez só, filho, mas lavou toda a tua necessidade, para que nada venha te faltar, em nenhum momento. Deus olha para você e ele valoriza o que você faz, que pode parecer pouco aos seus olhos, mas aos olhos de Deus, se é aquilo que ele planejou, que ele sonhou para você fazer, é tudo o que ele precisa receber. Amém? Amém. Amém. Fiquem com Deus, uma boa semana e nos vemos na próxima semana, se Deus quiser. A paz.